isso, porque a gente tem relações para nos estimular a trabalhar. Se não tivéssemos tamanhas revelações, às vezes muitos de nós nem sairiam dos nossos lares para buscar um auxílio diante de nós, para buscar encontrar essa ajuda. A ajuda essa que também é levada até os nossos irmãozinhos espirituais. Mas essa parte inicial, vamos dizer assim, teórica, é o tratamento espiritual existente em todas as escolas religiosas. A espiritualidade está presente. Ela está presente diante de cada um de nós aqui, fazendo um levantamento, um diagnóstico das nossas necessidades. Por isso, não há necessidade diante das preces de levar os pensamentos nas dificuldades e problemas. Porque a gente sai fora dessa conexão. A espiritualidade diante de nós é amor, é caridade, é fé, é uma energia construtiva e muito mais intensa do que aquele padrão que a gente chegou. A gente chega no momento de serenidade, entra em conexão com eles, não se desliga dos problemas. Eles conseguem levantar esse diagnóstico, fazer a elaboração da medicação, onde a gente vai ter algumas águas fluídicas para a gente poder estar inserindo. E um pouquinho mais, levando-se do lado da fé, as nossas águas fluídicas. Ali ela tem parte da medicação. A outra parte, a gente precisa ter entendimento que a espiritualidade não interfere no livre-arbítrio de nenhum de nós. Ela nos dá as condições de buscar o que a gente quer. Temos que ser responsáveis pelas consequências. A água fluida ela tem metade do medicamento. A outra metade, quando entrar em conexão com os líquidos do nosso corpo material, é que ela é elaborada. Então a gente não precisa se preocupar em se a água foi trocada na garrafa ou assim. A gente às vezes tem um hábito para questões higiênicas, a minha garrafinha que eu lavei e tal, mas a medicação em si ela vai ser concretizada quando entrar em contato conosco. Por isso que a gente tem o hábito depois de jogar a garrafa d'água lá na caixa d'água. Cada um que tomar o seu copo vai ver a medicação pela parte espiritual quando entrar em contato conosco. Por isso a água, o maior condutor de energia elétrica, é o que a gente tem maior quantidade no nosso corpo material. Entrou em conexão, a gente precisa acreditar. Temos a nossa medicação diante do diagnóstico que foi levantado inicialmente. Porque a parte teórica, nesse levantamento e diagnóstico, é onde a gente consegue edificar os nossos pensamentos em algo útil e construtivo e entrar em conexão com eles. Para permitir esse amparo, esse levantamento, esse auxílio. Se a gente não tiver, muitos de nós vão chegar aqui com os mesmos problemas, pensando neles, não consegue se desligar dos afazeres dos dias, das questões materialistas, e esquece o nosso lado espiritual. Então aqui a gente não tem diferença dos demais. Aí a gente precisa entender a responsabilidade nossa como um todo. E mais, essa melhora que a gente veio buscar, a gente precisa entender também que ela diz respeito a nós e a todo mundo que nos cerca, tanto encarnado quanto desencarnado. Daí um tema de hoje que a gente escolheu, não foi à toa, a espiritualidade nos intui, sobre influenciações espirituais. Porque a gente pode pegar o livro dos médiuns, o evangelho, a gente vai estar falando ali de todos os assuntos que nos levam ao caminho edificante do espírito. Mas a gente sempre cai no erro de querer apontar o dedo nos nossos ditos obsessores e colocar as responsabilidades em cima deles, os nossos erros. Enquanto a gente continuar nessa caminhada ainda, a gente vai estar num caminho distante dessa dita evolução. E essa evolução, ela está pertinente a essa paz, essa saúde, essa tranquilidade que a gente também busca. Porque se a gente for olhar dentro de todas as literaturas que a gente tem, os problemas, as doenças que a gente cria, elas advêm das nossas tomadas de decisões. A gente vive estressado. Por que a gente estressa? Porque o nosso orgulho ainda é grande, o nosso egoísmo. A gente evolui vivendo em sociedade. Então, se eu evoluo, eu tenho a necessidade de conviver, eu preciso olhar para o meu interior e buscar ser melhor. Enquanto eu continuar apontando o dedo e achando os defeitos do outro, eu não vou atingir a minha melhora. E aí um detalhe, o que é influência espiritual? É a conexão do que é da parte espiritual para conosco. Mas o que conecta a nós? Quando a gente entra nas doutrinas espíritas, a gente está preso só aos espíritos de luz. Mas e aí? É só os espíritos de luz? São só as coisas boas? Primeiro, os espíritos de luz não precisam nem de se comunicar, porque o bem é silencioso, ele é calmo, ele não precisa de ser reconhecido. Ele faz e as coisas acontecem em determinado tempo. O mal não, ele é escandaloso, ele é intrometido, ele fica ali insistente. Então, o espírito de luz, ele vai fazer uma obra para nós e não vai nem se apresentar na maioria das vezes. Ele vai simplesmente deixar com que a gente colhe os frutos. Agora, o mal não. É algo que nos conecta, ele nos direciona, mas aí a gente precisa entender. 90% da responsabilidade do erro é nosso. Entre um ato de influenciação e uma ação executada, uma longa estrada que se chama livre-arbítrio. A gente recebe uma intuição,
ela entra diante do nosso campo magnético, ela entra em contato com o nosso ser pensante e daqui saem as decisões. E aí a gente precisa entender que decisões são essas. Está dentro da nossa essência. Que conexão é essa? Ele só conecta, a gente só se aproxima a espírito semelhante, ao que nos convém. Então, se eu estou recebendo uma certa influência para me executar uma ação negativa, é porque tem algo em mim que ainda atrai e permite essa aproximação. Então, qual é o remédio? Eu preciso buscar a minha evolução. O que eu tenho à minha disposição? Todas as obras da doutrina. Qual a diferença das outras escolas religiosas? As revelações. Para quê? Para nos estimular ainda mais a entender que, olha, é isso mesmo que a gente precisa fazer. Então, vamos colocar em prática. E como é que vai ser essa prática? Convivência. Conosco. Primeira escola da vida, a nossa família. Os primeiros elos, às vezes a gente se prende a obras gigantescas e primeiras escolinhas, os primeiros aprendizados, às vezes a única missão nossa a ser cumprida aqui é olhar para o nosso pai, para a nossa mãe ou para o nosso irmão e aprender a conviver com eles de uma maneira mais decente. Ninguém está cobrando 100% de um amor, que isso é a evolução de um espírito gigante, mas aprender a conviver com eles, porque isso faz parte de uma caminhada. Então a gente tem etapas. Então nesse processo encarnatório eu vou aprender a conviver com eles. Até então às vezes eu não sei. E esse aprendizado vai me fazer entender o que é parte desse amor verdadeiro, que não é algo de posse, é um amor divino. Para numa nova oportunidade eu já vi mais lapidado, eu já poder ter mais aceitação e essa nossa caminhada ser mais construtiva, edificante. Mas enquanto a gente não partir deste princípio de que eu preciso olhar para dentro de mim e realizar a minha reforma interior, eu sempre vou viver influenciado. Alguns podem falar, mas e aí? É bom, é ruim? Pode ser um irmãozinho bom. Volto a dizer, o espírito bom ele não vai nos intuir. Ele não interfere de certa forma no nosso livre-arbítrio. Ele nos dá direcionamentos. As decisões são nossas. Vocês entenderem bem como é que funciona a parte da influenciação espiritual, pessoal? E de uma maneira bem simples, que a gente precisa usar lá na evangelização com criança, eu vou contar uma historinha para vocês, que vocês eu acho que não vão esquecer mais, vocês vão entender como é que funciona e falar a responsabilidade nossa tamanha que é. Tinha um agricultor, ele tinha suas hortaliças, e o vizinho dele, numa chácara, chegou e prendeu o cavalo, amarrou ele na cerca, e aí seguiu para o seu lar, esse agricultor com suas hortaliças todas prontas para fazer a sua colheita para o dia seguinte. De repente um irmãozinho espiritual, e a gente, dentro da doutrina, traz essas explicações para nós. Ali certamente tinha alguém com essa mediunidade para liberar esse ectoplasma, para ele poder ir lá e manipular e desfazer esse nó. Isso sim existe. E ele simplesmente desfez o nó desse cavalo. E aí esse cavalo simplesmente saiu, entrou dentro dessas hortaliças, fez todo um reboliço ali e veio destruir quase por completo. Quando o dono da hortaliça chegou, ele viu o cavalo e já associou que era do vizinho. Foi lá, pegou sua arma e foi, matou ele. Quando o filho do vizinho chegou e viu o pai dele morto e as hortaliças destruídas e o cavalo lá, ele foi lá e falou, vou matar meu vizinho, matou meu pai. E aí começou uma sequência, cadeia de fatos, de assassinatos, que no último instante, um que estava sobrando das famílias resolveu fazer uma prece e pedir um auxílio. E olha tanto que interessante. Ele fez uma prece, a espiritualidade amiga veio, interveio e simplesmente chegou naquele irmãozinho que estava lá próximo, que soltou o laço do cavalo. Falou assim, meu irmão, para que você fez isso? Sabe o que ele respondeu? Eu não fiz nada, só soltei o laço. E aí? E não é verdade? E esse é o mesmo exemplo que acontece com os ditos irmãozinhos obsessores, a denominação pesada, mas que foi usada na literatura para facilitar a nossa compreensão. Irmãos nossos, que nos influenciam, que às vezes, muitas das vezes a gente despertou sentimentos de ódio, de raiva, de vingança, reajustes mal feitos, e eles simplesmente não quiseram encarar o processo encarnatório, estão vagando um processo de perseguição, nos encontram, nos detectam pelas mesmas vibrações e sintonias que a gente desperta no momento subsequente. É fácil nos encontrar, porque a gente não muda os nossos padrões vibratórios, e ele chega aqui e já sabe as nossas fraquezas, já sabe os nossos pontos fracos, ele só solta o laço do cavalo.
E o estrago é feito. E é o que eles fazem. Às vezes chega no nosso ouvido ali, chega alguém para nos dizer algo, para já tocar na ferida e a gente já estourar e fazer todo o estardalhaço. Esse é o processo de influenciação negativa. Qual que é a maior das responsabilidades? Nossa. As decisões tomadas perante eles são nossas. Qual que é o nosso papel como trabalhador para Cristo, de Cristo? Eu vou ali na casa, eu sou um passista. Vou lá, ótimo. E qual que é a minha missão fora da casa espírita? Se eu sou um trabalhador de Cristo, todos nós somos trabalhadores de Cristo. Esse último momento de transição planetária, todos nós vamos dar sequência a esse trabalho. Todos, trabalhadores, ditos pacientes. Todos. Qual é o nosso trabalho? É enfrentar essas divergências existentes dentro de nós. Esses sentimentos materialistas não foram criados pelo nosso Pai. Nós demos vazão a ele e externamos e intensificamos de tal forma, porque somos filhos do Criador, nós também criamos. Só que a gente utilizou isso de uma maneira negativa, que isso de certa forma começou a nos controlar. E virou pontos chaves para esses irmãozinhos que nos perseguem nos dominar. Somos dominados e influenciados constantemente. A gente consegue se libertar? Sim. Como? Muda o nosso padrão vibratório. Como que eu mudo o meu padrão vibratório? Eu preciso primeiro controlar os meus vícios. Mas é muito difícil, eu não vou conseguir uma encarnação. Não, mas temos ferramentas que nos auxiliam. Qual delas? A prece. Quantos de nós aqui hoje fez uma prece ao levantar? Colocar o primeiro pé no chão. Irmã? Todos os outros? Daqui tem mais, ó. Esses daqui, eu acho que estão preparados para se encarnar amanhã já. Não tem que fazer prece, não, que já está ótimo. Pessoal, se sem a prece, sem o auxílio divino do mundo espiritual de luz é difícil, imagina sem ele. Se com ele é difícil, imagina sem. A gente está vendo o nosso dia a dia. O dia que a gente acorda e faz as nossas preces, quando a gente vai dormir, realiza as nossas preces, vocês vão ver o dia seguinte é muito mais diferente, ele é mais calmo. Problemas vão existir? Vão, só que a gente vai ter mais discernimento para tomar as decisões, a gente vai tomar algumas decisões que a gente vai falar, nossa, mas eu falei isso, eu fiz isso, nem eu estou se lembrando. Porque já é do automático, a gente está dando condição para o nosso espírito já tomar condição. Porque o nosso espírito já tem conhecimento que precisa. Ele já sabe o que é certo, o que é errado, ele tem os princípios espirituais. Só que no processo encarnatório para outro, a gente não fala que tem o véu do esquecimento, a gente tem um véu ali perante as nossas tomadas de decisões, é respeitado o nosso livre-arbítrio. Então quando a gente vai para a escolinha para aprender e tentar reajustar, desenvolver esse amor, a gente vai ter uma escala também evolutiva a tal ponto, vamos dizer assim, para a gente começar a tirar esse véu do nosso espírito e dar as condições para ele. Nada pode ser de mão beijada, porque se assim for, nós somos espíritos ociosos. Se a gente fosse tornar super-herói da noite por dia, a gente vai para o trabalho, no último segundo do momento, teletransportei. Eu vou olhar para o meu inimigo, já vou ler a mente dele e falo, nossa, eu já sei o que ele está fazendo, já vou ali resolver. Aí eu vou para uma entrevista de emprego, eu já sei o que ele precisa. Eu vou, não, a gente não vai ter dificuldade para olhar para a nossa essência e buscar a melhora. Então as coisas vão ter sim dificuldades durante o percurso. Mas essas intensidades vai depender de cada um de nós como vai se deparar. Como se deparar? A gente tem ferramentas à nossa disposição. A gente tem ensinamentos para a gente recordar, não é nem aprender. A gente só precisa abrir os livros, ler e estar preparado para o momento adequado para colocar em prática. Só que se a gente não fizer isso, a gente não vai estar se reformando, se reeducando, se reestruturando o nosso espírito. Então a gente vai ser um prato cheio para os nossos irmãozinhos que nos acompanham e que na maioria das vezes nós nos despertamos esses sentimentos de raiva, de ódio, desejo de vingança, que eles nos acompanham, nos perseguem tanto, entendeu? São irmãos nossos, mais ignorantes, mas que nós despertamos na maioria das vezes esses sentimentos. E eles vêm com esse desejo de falar, olha, o que eu não consegui, não vou deixar você conseguir. E o interessante, esse processo de influenciação, muitos podem estar se perguntando, mas Deus não é o ser supremo, o criador de tudo, de todas as coisas, por que Ele permite? Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Se assim a gente fez algo, Ele nos dá uma nova oportunidade de vir cá e reformular, reencarnar, repetir, mas não os erros, os acertos. Reconstruir, reformular. A gente vai viver, vai reviver quase que com os mesmos espíritos que a gente teve no momento anterior. Você já pararam para pensar, por que são os mesmos? O pessimista vai dizer, é porque é os que a gente mais deve.
Eu sou bem otimista. É porque são os mais fáceis da gente conseguir desenvolver o amor para com eles e eles para conosco nessa encarnação. Ah, mas como assim? Olha, se é os que a gente mais viveu, e dentro de um relacionamento você vai ter acertos e erros. O pessimista vai se prender aos erros, o otimista aos acertos. A diferença de um para outro do copo por meio é que um vai estar meio cheio e o outro meio vazio. Então, se eu estou voltando com os mesmos, se eu ter as mesmas atitudes corretas, o meu espírito vai ter a sensibilidade quase que automática de sentir essa vibração. É onde a gente se depara com o espírito e fala: eu gostei dessa pessoa. Parece que foi instantâneo. Ela teve pequenos gestos e atitudes que já me marcou e já mexeu comigo. E ao mesmo tempo, eu vou me deparar com algumas pessoas e a gente vai olhar e falar: meu espírito não bateu com essa não. Porque a gente já conviveu em outras alçadas e dentro desse véu de esquecimento teve algumas ações ali que foram intensas e que no contato visual, por mais que a gente tenha esse véu, ele deu uma latejada aqui dentro, a vibração é intensa. Então o que a gente tem que fazer? Opa, eu vou fazer diferente. Eu preciso me policiar mais. Tem algo aqui que eu preciso melhorar. E aí a gente começar a viver mais espiritualizado, porque a gente vai perceber as nossas mudanças de vibrações e essas mudanças de vibrações a gente começa a se policiar, a ter as melhores decisões. Não precisa ser todas, porque isso é um espírito perfeito, mas o máximo possível, tentativas. E aí esses irmãozinhos desencarnados no mundo espiritual, sabe o que vai acontecer, pessoal? A gente vai começar a desaparecer do mapa visual deles. A gente fala que o nosso GPS muda-se as rotas. Eles só nos detectam por vibrações. Vocês já pararam para se perguntar por que de um processo encarnatório para outro a gente vem com um corpo físico diferente? Porque se a gente precisa evoluir o nosso espírito, eu estou vindo com outros espíritos que eu jamais convivi, eu poderia vir com o mesmo corpo físico. Vai nascer o Antoniel de novo, o bebê vai crescer, ele é o mesmo jovem, adulto e tal. Só era para ser mais uma possibilidade para nos auxiliar no nosso processo de desenvolvimento evolucional, para se esconder dos nossos ditos obsessores. Mas o que acontece? Por que eles nos encontram? As crianças até os 10 anos de idade, a gente fala que, olha, eles não manifestou a sua essência espiritual, então a gente não consegue falar se essa criança ela vai ter uma essência mais ruim, mais boa. Para que isso? É a oportunidade dos pais virem e absorverem, vamos dizer assim, impregnar o máximo de conhecimento e informação possível para esse espírito, que ele também não vai ser influenciado, porque ele não foi detectado pelos seus obsessores. E conosco? A mesma coisa. Como é que eles detectam? As nossas atitudes e vibrações. A gente vem num corpo físico diferente, chega em determinado momento, a gente começa a ter os mesmos padrões vibratórios. De repente eles nos enxergam e nos dão uma risadinha. Falou, tentou esconder de mim, mudou o corpinho, te encontrei. Tá aí. Entendeu? Ele já sabe os nossos vícios, já sabe aonde tocar, quais são as feridas, já detecta aqueles que estão junto de nós, já descobriu todo o nosso plano de melhor. Fala, então aquilo ali agora é sua mãe, esse aqui é seu pai, seu irmão, isso aqui você tem os ajustes, então eu vou cutucar ele ali que ele já vai te tirar do sério. E ele começa. Mas aí, por que Deus permite tudo isso? Ele é o criador de todas as coisas? Ele confia muito mais em nós do que nós mesmos. Essa é a verdade. Ele sabe que nesse processo encarnatório que a gente veio, a gente foi avalizado por Jesus Cristo. Ele sabe que nos momentos cruciais, cada um de nós tem força suficiente para ir lá e tomar as decisões assertivas. Mas por que a dor e o sofrimento? A gente não veio com planejamento de dor e nem de sofrimento. A gente veio com um aprendizado, uma oportunidade de aprender. Só que a gente torna essas intensidades de acordo com as nossas decisões. A gente ainda continua tomando algumas decisões erradas. E mesmo assim a gente adquire aprendizados e vai caminhando. Poderia ser mais tranquilo se a gente os ouvisse mais vezes. Mas a gente deixa influenciar muito mais pelos nossos irmãozinhos, que soltam o laço do cavalo. Que é o quê? Uma porta larga. Porque na maioria das vezes essas influenciações vêm de certa forma para nos satisfazer. Ou satisfazer o nosso ego, o nosso orgulho, porque eu tenho que ser o último a falar. Não, todo mundo tem que ficar calado, é eu que sou certo, eu que sou errado, é o orgulho, é o egoísmo, é o ciúme, é a inveja. Eles vêm para saciar esses vícios, de certa forma. E é onde a gente se perde. Porque o lado difícil de dar ouvido à espiritualidade, no momento de discussão, de chegar ali e dar aquele sopro repentino e falar, não, fica calado, deixa eu falar.
Você sabe do que aconteceu? A gente não consegue. A gente tem que se entregar e falar, não, por que eu vou ficar calado? Porque a gente ainda vai e retruca com a espiritualidade. E não, eu vou fazer isso. Aí a nossa perna começa a tremer, a gente fala, o que está acontecendo? Aí meu coração dispara, eu começo a transpirar e falo, mas o que é isso? Eu não estou sendo um homem mais, não. E começa a me retrucar e a gente não consegue perceber os sinais do nosso espírito brigando conosco e falando, meu irmão, você vai fazer isso de novo, você já fez em outras alçadas, para que insistir no mesmo erro? Eu estou tentando te segurar. E a gente não consegue entender porque está tão materializado, está deixando os vícios falar mais alto, que a gente é um prato cheio, que se a gente tivesse a mediunidade da visão, a gente ia ver que era uma legião de irmãozinhos desencarnados e rindo e só soprando e falando, vai lá, pode fazer. E a gente afunda mais uma vez, veio com a alternativa de reajuste, a gente transforma tudo numa bola de neve. Por isso que a gente tem algumas leis que nos auxiliam nesse processo evolutivo. Se a gente teve 10 assassinatos em outras vidas, a gente não precisa sofrer por 10 mortes. A gente pode ter um momento aqui exclusivo de aprendizado para nos auxiliar, que se fosse depender 100% de nós, era difícil. Então, se a gente parar para juntar todas essas informações, pessoal, a gente vai ter uma caminhada evolutiva ascendente da melhor maneira possível. Vocês já pararam para analisar? A gente tem ensinamentos dentro das obras. A gente tira um tempinho para ler. Aí algumas pessoas falam, mas eu não tenho tempo. A gente tem tempo para ver novela, a gente tem tempo para ver um jornal, a gente tem tempo para fazer isso para aquilo, eu tenho tempo para ir num barzinho, então eu posso conciliar no meu tempo, é só eu querer. A gente quer mudança, mas não quer mudar. E ela parte dos pequenos detalhes. Vamos começar por uma leitura. Mas por que a leitura? Pessoal, a gente vai ler o Evangelho de 400 páginas. Eu terminei a última, não lembro mais a primeira. E isso é normal. A gente esquece, né? Nossa fé é tão pequena, né? Onde o melhor computador da face da Terra é a nossa mente. É onde os nossos olhos passam, ali está memorizado. Só que um detalhe, a memorização é diferente. Não é para mim chegar na esquina e vou repetir ela e vou lembrar pé da letra. Tem gente que tem essa condição, mas o nosso espírito não. Isso é uma relembrança, uma lembrança. Eu vou trazer à tona. Quando que eu vou utilizar esse conhecimento? Se eu nem estou lembrando mais essas páginas, mas meus olhos passaram, eu li, eu compreendi. Quando vocês acham que a gente vai utilizar? Antes? No computador tem um HD, né? Fica lá no HD. Nós também temos um tipo de HD. Fica memorizado lá. Na hora de você tomar atitude, com certeza você vai chamar atenção. No dia a dia, né? Nas suas atitudes. Isso, pessoal. Perfeito. Quando a gente menos espera. No dia a dia, na convivência. De um mundo de provas e expiações, passando pelas provas da vida. A gente vai sofrer as expiações. E nessas provas, o nosso espírito, a riqueza de informações que a gente está ali despertando, relembrando, ele está preparado para tomar decisão. Ele não vai precisar ficar ali falando, decorado e tal, não. Ele vai ter o conhecimento impregnado. Aí a essência dele se manifesta. Então a gente precisa entender a diferença de ser bom e ser humilde. Ser bom vai depender de como eu vou acordar. Se eu acordei com o pé direito ou com o pé esquerdo. E as pessoas vêm e falam, não, eu sou uma pessoa boa, tudo bem, isso é complicado. Se você acordou bem, então você vai ser boa para todo mundo que vier até você. Mas se você acordou com o pé esquerdo, minha reação não vai ser a mesma. Eu sou boa, mas é porque eu acordei mal. Agora, ser humilde, não. A minha essência, ela está impregnada com ações boas, construtivas. Eu vou acordar ruim, mas eu vou saber diferenciar que isso está ligado a mim, não tem nada a ver com o meu trabalho, quem vai cruzar o meu caminho. E eu vou ter um tratamento diferente. Isso faz parte da nossa reforma interior. E isso, conseguindo colocar em prática, a gente corta todos os vínculos de influenciações espirituais. Eu vou acordar ruim, mas eu vou ter a maturidade espiritual de que isso pertence a mim, não a ninguém que vai cruzar o meu caminho. Então eu não vou entrar em conexão com as energias desse mundo de provas e expiações, onde que o mal prevalece sobre o bem em quantidade. Eu vou entrar numa vibração diferente. Sabe o que vai acontecer? Aí a gente vai entender por que somos trabalhadores de Cristo. As nossas vibrações serão diferentes. Aonde a gente adentrar, a gente vai mudar as energias dos ambientes, das pessoas, dos lugares. As pessoas vão chegar até nós e falar assim, nossa, eu gostei da sua presença aqui, você tem uma energia tão boa.
E isso vai acontecer. Imagine quando todos nós começar a emitir essa vibração e sair esse raio e a gente começar a entrar em conexão. Nossa, vai ser um mundo maravilhoso. E a gente está caminhando para isso. Nosso mundo de regeneração, o planeta é lindo, a natureza é mais maravilhosa ainda, mas agora os habitantes que precisam se adequar a essas maravilhas da vida. E a gente já tem vários relatos aí de mudanças de energias, de incidências solares no planeta Terra, e isso está pertinente a nós. Mudança do eixo de rotação da Terra, que está diretamente ligado à gravidade. O que isso tem a ver? O nosso corpo está menos denso, peso, massa dele é diferente. Por que menos denso? A gente está evoluindo. Então a nossa matéria agora ela vai ser diferente. Então isso já nos traz a ciência constatando que a parte espiritual está trazendo para nós. Então peraí, existe. As coisas são verdadeiras. Então se eu tiver atitudes boas, é verdade também que eu vou cortar os vínculos de influenciação negativa. Não há por que questionar e nem duvidar. É só ter fé e colocar em prática. A gente falou da leitura e a prece. A gente faz prece à noite por quê, pessoal? Por que a gente tem esse hábito? De onde saiu isso? Esse hábito? Eu vou fazer uma prece para dormir. E aí, a gente vem diante de vários processos nossos, de gerações em gerações, a gente faz, vamos fazer uma prece para dormir. Mas é só para dormir? Agradecimento pelo dia, pelas ações. E pela manhã? Balanço, fazer o balanço também. À noite não tem. Fazer o balanço das coisas que a gente agiu incorretamente. E pela manhã? Agradecer para amanhã, para preparar o dia. Isso, pessoal. E se me der vontade de fazer uma prece na hora do almoço? Faz. Também, a gente está falando de influenciação espiritual. O alimento, muita gente faz na hora de almoçar, né? É a medicação. Isso. A prece não tem hora. Prece não tem hora. Na verdade, se a gente for levar o pé da letra, a gente tem que ser grato a Deus todos os minutos, pelo ar que a gente respira, por mais um passo que a gente está dando ali, tá certo, a gente não tem que ser bitolado nas coisas, a gente fica doido, mas vamos ser racional. Olha, tem que agradecer. Olha o quanto que o mundo está difícil. Sempre. Olha o quanto que as coisas são complicadas. Eu estou mais um dia. Eu vou te agradecer por mais um dia, me prepare. Mas o mais importante de uma prece à noite, pessoal, preparar o nosso espírito para o corpo repousar. Porque o espírito ele vai sair, mesmo que ele está ligado nos fios, para saciar os nossos vícios. E quando a gente faz uma prece ali, mal feita e tal, vai ter a nossa blindagem. Só que o nosso espírito sai para saciar os nossos vícios. E se a gente não está conseguindo controlá-lo, que é o motivo das nossas influenciações, ele vai visitar as piores regiões possíveis, regiões umbralínicas, as energias mais tenebrosas. Por isso que a gente acorda no outro dia falando, nossa, parece que eu corri a noite inteira, estou cansado de suar. E é verdade, vai saber de quem que a gente correu, em quantas regiões a gente visitou. E a gente vem de lá com resquícios dessas energias. Então vamos fazer uma prece para dormir, pedir um amparo espiritual, uma proteção, uma gratidão pelo dia que a gente teve, o amparo para o espírito nosso ser direcionado aos melhores lugares para estudar, buscar amparo. Ao levantar, agradecer também por mais uma nova oportunidade e pedir o auxílio para que essas informações que o espírito nosso esteve estudando e aprendendo, eu consiga colocar em prática durante o meu dia. Se me der vontade de fazer uma prece, na hora de agradecer esse alimento, esse pão nosso aqui de cada dia. É um ensinamento e mais um alimento do meu corpo. Isso é gratidão, conexão com o mundo espiritual. A gente vai mudando a vibração e o espírito ele só evolui por repetições, reencarnar, repetir. Então a gente vai repetir atitudes boas para que isso transforme-se num hábito e venha virar uma rotina construtiva. A gente vai chegar no momento que vai desejar o bem para o próximo de verdade, sem nenhuma intenção. A gente vai dar um abraço em alguém mesmo porque eu quero deixar para ele as melhores energias e vibrações. E isso vai ser a sensação mais maravilhosa que a gente pode ter durante o processo encarnatório, que a gente vai receber tudo automático. Não precisa muita gente se prender a falar, eu vou fazer algo para me receber. Porque a gente ainda tem o hábito de fazer negociações com a espiritualidade. Eu vou ali tomar um passo porque eu vou melhorar e a semana vai ser boa. Mas não, eu vou ali tomar um passo porque eu preciso de mudar um pouco meus pensamentos e vibrações para me voltar e tomar decisões assertivas. Eu vou ali porque eu estou em entrevista de emprego amanhã, eu vou lá pedir uma ajuda, que aí amanhã eu saio bem. Só olha, como é que a prece funciona? A prece é uma blindagem externa. A gente está falando tanto de influenciação espiritual, tudo está ligado. Eu vou fazer minha prece, a espiritualidade não interfere, não vai vir.
Eu estou dando, através da prece, a condição deles me ajudar. Eles vão me dar uma blindagem externa. Eles vão cortar todos os vínculos de influenciação externa. E aí? Eles estão me dando a condição de eu tomar as decisões por mim mesmo. Então, se eu não estou melhorando, as minhas decisões vão continuar erradas. Por isso que a gente vê muitas pessoas falando, nossa, eu estou de joelho no chão fazendo prece, as coisas não estão mudando. Ela está tendo a blindagem externa, mas ela, será que está mudando o seu interior? Então, quando a gente começa a entender como é que funciona a mecânica das coisas, a gente vai ver o caminho um pouco mais curto que a gente tem ali de responsabilidade, a gente chegar, usar essas ferramentas a nosso favor. Todas elas cortam vínculos de influenciações. Mas a chave principal é a gente querer mudar. Falar, eu tenho dificuldade na minha família, eu tenho problema no trabalho, eu tenho problema não sei na onde, eu tenho discussão aqui com meu irmão e tal. Se a gente for analisar, todos nós temos. O que só muda são as vestimentas, as horas e os lugares. Todos nós. As intensidades são diferentes, como cada um vamos absorver isso. Nós estamos num planeta, numa mesma faixa de vibração evolucional, mas a gente tem umas oscilações aqui dentro, porque a gente evolui com as diferenças. Mas todos nós temos esses problemas. Então a gente precisa enfrentá-los. Nenhuma obra espírita deixa relatado para nós, não faça isso, não faça aquilo, não vai ali, não vai cá. Simplesmente fala, você pode fazer o que você bem entender, só que seja responsável por ele. O que você plantou, você vai colher. Então, se eu estou entrando em um lugar com as energias mais complicadas, eu tenho que ter a responsabilidade de saber que eu estou entrando lá e me blindar. Falou, olha, e aí? A gente tem capacidade para isso? Se a gente não tem, então é melhor evitar por um tempo. Se prepara. Se eu estou dentro do meu laço familiar, estou tendo dificuldade, eu sei que eu estou aqui para me melhorar. Então, peraí, meu irmão vai me ofender. Então, qual que é a melhor maneira? Se eu bater de frente com ele, vai melhorar? Não vai. A gente já tem essa experiência. Então, peraí. Se eu consigo ser mais calmo e tranquilo nesse momento, eu vou dar o primeiro passo. Eu vou fazer isso. Ah, mas ele vai me humilhar, ele vai fazer isso, sei o quê? Busque a nossa melhora. Vou olhar para o meu interior e tenha fé. A gente precisa ter fé que o que vem do nosso Pai Criador é um ensinamento perfeito. Se algo ainda chega até nós é porque a gente permite, a gente tem algo dentro de nós que permite essa conexão. Quando eu começar a melhorar minha vibração é automático, é instantâneo. Antes demorava encarnações, agora são dias, às vezes minutos, para as melhoras ser correspondidas. Então as minhas atitudes vão ter resultados, vocês vão ver que o comportamento desse irmão vai mudar. Só que a gente às vezes não, a gente quer uma mudança imediatista. Fala, não, eu vou me segurar, eu vou correr que eu cair, ele vai vir cá e vai me dar um abraço. Não é assim. Porque aí a gente vai estar interferindo no livre-arbítrio dele. Eu vou dar o exemplo, eu vou buscar minha melhora, vou servir de exemplo para ele. A evolução dele diz respeito a ele. Se ele não quiser evoluir agora, ele vai continuar. Mas pode prestar atenção, a espiritualidade vai começar a me inchar, me inflar de energias boas, que ele vai diminuindo essa influenciação, não vou falar que não vai ter discussões, mas elas vão ser menores, mais brandas, vai chegar um momento que eu vou me simplesmente desconectar desse GPS dele. Eu não vou ser mais a fonte dele de discussões. Isso acontece, só que a gente precisa ter as ações. Acontece isso na convivência com os nossos pais. Ah, mas eu não dou certo. Nem quero saber como a gente foi em outro momento. Vamos usar isso agora. E usar as ferramentas. Prece. Pede amparo. Vamos pedir essa prece antes de dormir para a equipe espiritual que nos ampara, direcionar o nosso espírito para uma universidade de convivência com os pais. E que no outro dia ele possa voltar com essa riqueza de informação. Aonde a gente quiser, espiritualidade nos eleva. Chico Xavier já nos deixou para nós relatado que no seu momento presente aqui, vivendo entre nós, ele não foi levado na quinta dimensão para ter um contato com a espiritualidade, para passar para ele algo que ele teria que desenvolver perante um trabalho. A gente é levado constantemente. E aí nossas preces ao amanhecer, me ajude para mim que eu possa utilizar essa riqueza de informação no dia a dia. Não vai ter influenciação negativa que consiga entrar no nosso campo vibracional. Só depende de nós. Não vai ter. Isso é fato, a espiritualidade traz para nós, só que o que? A gente precisa ter fé e confiança. E eu preciso mudar a minha essência. E outro, a partir do momento que a gente toma decisões, prepare-se. Nos minutos seguintes a gente vai ser testado.
Você vai chegar na sua casa e eles vão vir tirar do sério e tal. Você fala, mas eu estava lá, eu falei, eu vi uma vibração tão boa, ele já chegou aqui. Entendeu? É a primeira provação. Se a gente está pedindo a paciência, não vai vir a varinha de condão. Pode ir lá e falar, você é paciente a partir de hoje. Ele vai te dar um momento para você exercitar. Porque aquilo que a gente exercita, repete, a gente impregna na essência do espírito, torna-se um hábito, uma rotina construtiva. Não adianta, não vai ser da noite para o dia. Quantas encarnações a gente teve para chegar nesse momento de ser mestre dos nossos vícios? A gente não aprendeu eles também da noite para o dia, não. Foi várias encarnações praticando os erros para a gente chegar hoje e olhar para nossa, aquilo ali é uma inveja, aquilo ali é um ciúme. Se a gente sabe dar nome, identificar, é porque somos mestres naquilo. Então a gente precisa nos curar. Automaticamente a gente deixa de emitir essas ondas, a gente corta qualquer vínculo de influenciação, não há arestas para vir conectar até nós, porque não tem algo que lhes agrade, a gente vai começar a se rechear de sentimentos e vibrações boas, a gente vai dar muito mais condição desse mundo espiritual maravilhoso chegar até nós e nos direcionar, e a gente tomar as nossas melhores decisões. Só no mais que a gente tinha para dizer, o assunto ele é extenso. Se a gente for ver, influenciação espiritual ele entra em todos os capítulos dentro do Evangelho, nos ensinamentos da doutrina. Quando se fala de um mundo espiritual e mundo material, a gente tem conexões.